Olá, pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um episódio do Batistilha Talks, aqui com meu amigo Daniel Pfefferbaum. Ricardo, muito obrigado pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui com você, com o pessoal que assiste, e ainda mais com essa Le Creuset maravilhosa tomando esse café aqui, inaugurando, você me contou, mas maravilhoso isso. Adorei, muito sucesso com essa parceria. Obrigado, Alexandre Pinto. Aí. Eu estou contente também. Daniel, Pfefferbaum é o quê? É um sobrenome alemão. Né? Alemão? Isso, que meus avós todos vieram da Europa, né? Fugindo da guerra, né? Durante a guerra e fugindo da guerra, tá? Então, meus avós, por parte de pais, por parte de mães, o meu avô veio da Alemanha, minha avó da Polônia, e por parte do meu pai, todos vieram da Polônia, né? Então, sobrenome de origem judaica, europeu. Então, esses lindos olhos azuis vêm da Europa? Se lindos olhos azuis vêm da Europa. Espero que sim, né? Que legal. E você sempre foi um cara empreendedor? Porque você veio da área de imóveis, né? Você pode contar um pouquinho? Claro, com certeza. Eu amo empreendedorismo. Né? Eu comecei minha carreira, na verdade, eu fui estagiário da Unilever por alguns anos. Ah, você trabalhou lá? Eu sou engenheiro de produção. Que legal. Aí eu tinha um sonho de trabalhar lá, porque era um programa de estágio muito bacana na época, era uma escola esse programa. Aí, quando eu terminei a faculdade, me formei e trabalhei 2 anos numa consultoria chamada Integration. Né? Uhum. E isso foi muito bacana, porque eu tive a oportunidade nessa consultoria de trabalhar em diversos segmentos, em empresas de diversos segmentos diferentes. E nisso eu pude vivenciar, né, culturas diferentes de empresas, mercados diferentes. E sempre eu tive esse quê de empreendedorismo. Né? Sempre eu quis... eu sabia que o meu destino ia ser empreender. Quando um dia eu com mais 3 amigos meus, a gente falou, putz, vamos abrir uma empresa de marketing promocional, né? E daí a gente pensou em fazer um evento grande, na época tinha Skin Cariol dentro da Skin Cariol lá em Itu, né? E isso a gente começou a tomar uma proporção que ninguém mais conseguia trabalhar e dar atenção para a empresa. Foi aí que foi o momento que eu falei, putz, eu acho que está na hora de sair, de desligar. Que ano que foi isso, você lembra? Isso foi 2002. Eu ia te fazer uma pergunta, até pessoal, assim, aliás... Tudo aqui é pessoal, mas você acha que quem é empreendedor é porque não consegue seguir ordens do chefe? Não, eu não acredito isso. Eu acho que empreendedor é uma paixão. Porque tem essa questão também, né? Às vezes a gente ouve assim, não quero mais, né, ter chefe, eu quero ter minha vida. Tem esse outro pessoal também, né? Eu acho que tem que tomar um pouco de cuidado com isso, porque eu acho que você ser empreendedor é uma responsabilidade muito grande, né? Então não pode ser porque você está de saco cheio do seu chefe que você vai empreender. Sim. Eu acho que empreender você tem que primeiro ter uma paixão por trás por isso, depois você tem que ter um projeto muito bem estruturado para realmente ser uma coisa que vai decolar, que vai dar certo, né? Então, eu acho que é muito mais do que isso, né? Eu acho que o empreendedor, ele realmente é um perfil, isso de vida. Perfil de vida. Mas uma coisa que eu gosto de falar... Legal, você já está dando dicas de como ser um empreendedor. Mas uma coisa que eu acho legal falar, que o empreendedorismo, o empreendedor ele não precisa estar fora das empresas, ele pode ser um funcionário da empresa. Isso chama intraempreendedorismo, né? Poxa, eu não conhecia. E é muito bacana isso, porque os executivos, eles assumem papel de empreendedor no momento que eles vão desenvolver um novo produto, desenvolver uma nova unidade, desenvolver um novo negócio para aquela empresa. Isso é intraempreendedorismo. Então, tem gente que pode gostar de empreender, mas quer estar num ambiente, vamos dizer assim, mais controlado, num ambiente que possa te dar mais estrutura, um ambiente mais estruturado. E isso também é empreendedorismo. E tem o empreendedor de fora, que são os empreendedores que começam uma empresa ou do zero, ou compram uma empresa e vão seguindo com isso, né? Então, existem os 2 tipos. Então, não necessariamente você tem que sair da empresa que você está para empreender. Você pode empreender dentro daquela empresa. Legal. E você começou a se tornar um empresário quando? Então, foi quando eu saí da Integration que eu comecei essa empresa de marketing promocional, né? Como eu tinha esse sonho, esses meus amigos também tinham esse sonho, a gente se juntou, a gente começou a fazer esses eventos ligados à marca, chamava Brand Spirit na época, essa empresa, né?
Aí já era um nome bem avançado para a época. Já porque Porque hoje que está surgindo cada vez mais esse tipo de nome, né? Isso, é porque a gente falava, na época a gente falava que o consumidor tem que viver o espírito da marca, né? E naquela época ninguém falava muito isso. Então, foi muito legal isso. Eu fiquei 3 anos nessa empresa. Quando surgiu a oportunidade de eu estudar fora, que eu fui fazer um MBA nos Estados Unidos. Ah, e né? você fez aonde? Na Thunderbird, né, que fica no Arizona. E eu tinha esse sonho também de estudar fora, que eu nunca tinha estudado fora até então, e surgiu essa oportunidade. Eu passei nessa faculdade, que era uma faculdade a mais internacional dos Estados Unidos, uma coisa, eles tinham uma proposta um pouco diferente, mas muito bacana, eu fui estudar lá. Né? E quando eu estudei lá, eu vi 2 grandes oportunidades. Uma era que o design brasileiro estava começando a se espalhar globalmente, a ser reconhecido globalmente, né? Muito através da Havaianas ainda naquela época. E como Nossa, a Havaianas explodiu, né? Explodiu. Teve o ano que a Havaianas... Exatamente. E aí o design brasileiro começou a ser falado e ser reconhecido. Né? E o segundo projeto que eu comecei a ver, como um bom estudante, a gente não tinha tempo de comer. Então, no supermercado, eu via muito essa coisa de bebidas funcionais, barrinhas funcionais, né? Eu comia muito disso e eu pensava, putz, por que no Brasil não tem magro, isso? elegante aí. Não sou... Era mais, já não estou mais tanto. Né? E eu pensei, putz, por que não levar isso para o Brasil? Né? E depois que eu terminei o MBA, eu voltei. E eu falei, putz, eu tenho que levar o design brasileiro para fora. Eu achava que isso era uma grande oportunidade. Né? Foi aí que se começou o projeto de uma fábrica de móveis voltado ao design brasileiro para exportação. Só que naquela época aconteceu um pouco ao contrário do que aconteceu recentemente. Né? O dólar acho que era R$3, 4 e caiu para 1 e pouco. Né? Ou Nossa, seja, era maravilhoso aquela época, né? Maravilhoso. Um por um. Maravilhoso se você viajasse. Agora, para exportar, era um desastre. Porque os Ah. produtos ficaram caríssimos. Quando a gente chegava em feiras fora do Brasil, o pessoal falava, nossa, mas é mais caro que os móveis de grife italiana, né? E não tinha como a gente competir. Né? Aí a gente acabou desenvolvendo aqui para o Brasil mesmo, as coleções, acabou crescendo aqui no Brasil, foi muito legal. Como chamava? Chamava Estilo BR, a fábrica, né? E aí a gente tinha clientes desde o sul até Manaus, era legal, o móvel era de balsa até Manaus, assim, né? Chegava e até... Mas você colocava a mão na massa como marceneiro, não? Não. Eu tinha a equipe, eu tinha os designers, eu tinha a equipe que produzia, era uma fábrica mesmo, né? Mas essa coisa dos alimentos funcionais ficou na minha cabeça, né? E ficou na minha cabeça por alguns motivos. Mas deu certo a loja de imóveis. Isso, Desculpa, a fábrica. Isso, era a fábrica de móveis. Você explodiu, deu tudo... Estava andando, estava vendendo. E aí, só que essa coisa dos alimentos funcionais ficou na minha cabeça, por quê? Porque eu falava, putz, eu queria um negócio que eu não tivesse limite de escala, né? Porque os móveis eram muito customizados que a gente fazia. Era um móvel extremamente de alto padrão, né? E você podia customizar como você quisesse. Então, era feita peça a peça, né? Então, a gente tinha um limite de capacidade para fazer isso. E os alimentos, você não tem limite. São máquinas, né? Que inclusive no nosso começo esse foi o problema, porque as máquinas têm altíssima capacidade, né, de produção. E você pode escalar isso. E eu queria um negócio que eu pudesse realmente escalar, né? Foi aí que veio a ideia de começar... foi em 2012 que a gente começou o projeto de fazer as bebidas funcionais. Ô Dani, isso foi em que ano que você teve essa ideia? Porque o Brasil estava um pouco atrasado em relação a essa coisa do não glúten, de coisas não, né, de alimentação saudável, né? Isso, exatamente. Que ano que foi isso? Isso foi 2010 que eu comecei a ter a ideia dos alimentos funcionais, tá. Né? E 2012 que a gente começou o projeto, né, de fazer. Só que foi um projeto muito demorado para a gente conseguir desenvolver o produto e colocar ele em comercialização. Por quê? Porque naquela época, os produtos têm que ter o registro do Ministério da Agricultura. Sim. E não tinha previsão para você colocar num suco vitamina D, cálcio, ômega 3. Por que é uma bebida funcional? É uma bebida que, além do suco, por exemplo, que você coloca, que é o suco que já existe, que é o natural da fruta, a gente enriquece com nutrientes. Né? Justamente por isso que é funcional, porque ele tem funções que vêm desses nutrientes que não são naturais do suco, que não é natural do cereal, né? No caso de uma barrinha de cereal, enfim, e por isso que chama funcional. Então a gente precisou 2 anos trabalhar junto com o Ministério da Agricultura para incluir esses ingredientes na lista de ingredientes permitidos para poder fazer um suco. Então demorou bastante isso. Entendi.
E aí a gente conseguiu, 2014, a gente conseguiu lançar os produtos. E de lá para cá, graças a Deus, a gente vem crescendo aí, estamos bem distribuído aí no Brasil. Não, mas parece que você deu um pulo grande. Mas eu queria entrar um pouquinho nessa parte dos sucos, né? Então, você vendeu a sua fábrica e assumiu a empresa chama W Nutricional, né? W Nutritional. Nutritional. Só que a gente vai com o apelido dela é W Nutri, né? W Nutri. Como o pessoal se enrola para falar. E por que você está usando uma camisa escrito Life Mix? Life Mix é a nossa principal marca do nosso... Aliás, saúde aqui, né? Saúde. Do nosso suquinho funcional, né? Então, dá um gole aqui que tá gostoso. Eu peguei aqui um de goiaba. Não, maracujá e maçã, gente. Isso. Que delícia. Essa é a nossa linha infantil, que tem os personagens da Turma da Mônica. E esse é um produto 100% natural, um suco delicioso. E ele tem os ingredientes para as crianças crescerem saudáveis, né? Então são ingredientes, são nutrientes como ômega 3, que ajuda no desenvolvimento do cérebro, cálcio e vitamina D, para ajudar no crescimento da criança. Ele é rico em fibras. Nenhum suco no mercado tem fibras, porque quando você produz o suco, ele perde a fibra. A gente reinsere essas fibras, né? Então são fibras naturais que a gente coloca aqui dentro. Então ele é rico em fibras. Então você não tem nada igual no mercado, é um produto único. Poxa, que legal. E hoje você está com quantos sabores? Hoje a gente tem aproximadamente 55 itens na nossa linha, né? Só que os itens não é que cada um é um sabor, é que você tem sabor litro. Então esse, por exemplo, a gente tem litro e 200 ml, a gente tem o chá em lata, a gente tem o chá em litro. Tá ali. Isso, tá aqui. Então a gente tem hoje aproximadamente 55 itens na nossa linha. É bastante coisa. É bastante coisa. E você conseguiu atingir aquele objetivo inicial de escalar? Sim, a gente cada ano que passa a gente está conseguindo, né? Então foi bem legal porque a gente tem todo ano a gente está tendo crescimento de duplo ou triplo dígito na empresa, né? Parabéns. Então ano passado a gente chegou a crescer 40%. E a gente está indo nesse ritmo ano a ano. Então tá uma coisa bem legal, assim, a gente está conseguindo escalar cada vez com mais clientes, né? Então, por exemplo, no ano passado tinham canais que a gente não estava, por exemplo, atacado, a gente entrou no Açaí no final do ano passado, que é um canal novo para a gente. Outro canal que a gente não fazia muito até ano retrasado, ano passado a gente focou e deu super certo, foi a Amazon, que foi o canal digital, né? Então tá indo super legal, assim. Que legal. Eu queria te perguntar uma coisa que é curiosidade minha, assim, como se faz um suco? Você pode contar assim, claro, começo, meio e fim, o processo? Que você acabou de falar que você introduz as fibras, mas como que é feito um suco? Tá. Falar a verdade, assim, se a coisa é mesmo natural, como que é o negócio? Tá. O processo é natural e eu acho que uma coisa do suco industrializado que é boa é a segurança que você tem alimentar desse suco. Nós já entro nesse ponto. Então, respondendo a tua primeira pergunta. Então, o que acontece? O suco, aí depende da fruta, ele tem cada um tem um tipo de processamento, né? Então, por exemplo, a laranja. A laranja entra numa máquina que espreme a laranja, né? E aí faz o suco. Né? Tá. Aí, quando ela faz o suco, a fábrica ela pode fazer duas coisas. Ou um suco que chama NFC, que é o Not From Concentrated, que é o suco como se a gente fizesse em casa. Ele vai lá. Então, esse suco que eu faço em casa chama NFT. NFC. NFC, isso. Né? Ele pasteuriza para o suco, para matar alguma microbiologia que tenha no suco, né, que possa estragar o suco ou prejudicar a gente, né? E o NFC, normalmente ele coloca em caminhões, né, como se fosse um caminhão-pipa, né, porque ele não é concentrado, né? E daí da fábrica, em tanques mesmo ele coloca, né? E daí da fábrica ele vai direto para a fábrica que invasa, porque normalmente quem produz o suco não é quem invasa o suco. Então o suco ele é feito, aí ele é colocado dentro de um tanque. Isso. E ele vai para um outro lugar. Vai para outro lugar que é feito em invase. Né? O que é isso? O invase é colocar dentro da caixinha. Né? Então tá. o suco é a matéria-prima que vai dentro da caixinha. Quando ele chega nesse outro local, aí começa até algumas coisas que sempre me perguntam, né? Por que não tem conservante o suco de vocês? Né? Eu vou te perguntar isso. Então ele entra nessa outra fábrica, a primeira coisa que se faz é pasteurizar o produto de novo. Ele entra num pasteurizador. Quando você pasteuriza, você aumenta a temperatura dele, né? E abaixa essa temperatura, que nem o processo do leite. Com isso, você acaba com a microbiologia que possa existir nele. Então, você esteriliza, ele está estéril. Que tipo de
bactérias ou microbiologia pode existir? A microbiologia é normal, que nem quando você deixa uma fruta muito tempo, que ela estraga, né? Então é uma coisa, é o normal da degradação do produto, né? Isso que ajuda a evitar, por isso que você põe conservante, é para conservar o produto. Nesse processo, é uma conservação que você faz térmica, né? Porque você deu choque térmico nele, né? Esquentou, esfriou, com isso você eliminou qualquer microbiologia que tenha. Só que ainda continua essa história, né? Aí, depois que ele está pasteurizado, ele não tem contato com o oxigênio. Esse processo continua e é envasado dentro da caixinha. Né? O que acontece? Essa caixinha é como se fosse o escudo do produto. Ela tem 7 camadas. Né? Essa caixinha tem 7 camadas? Tem 7 camadas. E ela é inteira fechada. Não entra luz e não entra oxigênio. Então, você não precisa colocar conservante porque o produto dentro dessa caixinha ele não tem contato com o meio externo. Né? Mas, a partir do momento que você abriu a caixinha, é como se fosse um suco normal. Você tem que ou pôr ele na geladeira, né, e consumir, de preferência até no mesmo dia, porque ele vai se degradando e perdendo vitaminas, né, perdendo os nutrientes dele. E aí você tem que consumir depois que abriu. Você perde essa segurança que isso está proporcionando. Sim. Então, por isso que não precisa do conservante no produto. Que legal. E essa caixinha aguenta quanto tempo sem... O prazo de validade é de 1 ano. É bastante coisa. Para não ter conservante. É bastante coisa, porque ele não fica completa. É um produto estéril sem contato com o meio de fora. E né? você vai querer seguir só essa linha como empresário? Só, como fala, só... sem conservantes, só coisa natural. Isso. A gente é uma empresa que a gente fala que é uma empresa de inovação, né? Muito focada em bebidas. Então, o que a gente faz? Todos os nossos produtos são 100% naturais, a gente não coloca corante, conservante, aroma artificial, nada de artificial. O aroma também não tem... O aroma é natural que a gente faz. Inclusive, uma coisa legal, nesse processo, por exemplo, na fábrica de suco de laranja, né? Quando ele vai extrair o suco de laranja, da casca, ele extrai o óleo que sai o aroma da laranja. Por isso que é o aroma natural da laranja. Né? Então, vem da própria fruta isso, né? Esse aroma que a gente usa. Então, a gente desenvolve... Por que a gente é uma empresa de inovação? Porque a gente coloca a nutrição, né? Que são os nutrientes que a gente enriquece nossos produtos. Esses produtos são todos desenvolvidos por médicos e nutricionistas. Ele tem uma base científica, né, do porquê que a gente coloca cálcio, vitamina D, fibras, ácido fólico, ômega 3, etc. Deve ter uma medida, né? Não, tem a medida, né, da dose diária, né? Tem a medida tanto do quanto você precisa e da dose de segurança. Tem as duas coisas, né? E aí... Você sabe as doses de segurança? Tem uma lista. Uma tabela, né? Tem uma tabela. Eu não queria fazer chamadorão em você, só para saber. Tem a tabela, né? E aí a gente vende um produto que é um suco funcional porque ele é enriquecido com esses nutrientes. A palavra funcional, que está todo mundo usando agora, tem até pipoca funcional. Queria saber o que a verdade é. Você pode explicar um pouquinho? Claro. E isso é uma coisa muito de modismo. Né? Modismo é uma coisa que a gente não gosta. Por exemplo, o detox. Né? Eu acho que você lembra daquela época que todo suco era detox, no supermercado tudo era detox. O que acontece? Não existe uma coisa detox. Não, você chega num restaurante ou então num spa, a primeira coisa que te oferece é um suco detox. Exatamente. Né? Nem sei se é. Então, porque não existe você falar que você vai tomar um suco para te desintoxicar. Né? Não existe? Não existe. Tanto é que a Anvisa proibiu esse termo, por isso que hoje você não encontra mais nenhum produto detox no supermercado. Pode procurar que você não vai achar no supermercado nada escrito detox. Então é enganação. Eu não gosto de falar a palavra enganação, eu falaria que é marketing, não é isso. Né? Então aquela coisa do detox é uma coisa que, por exemplo, na época todo mundo fala assim, quando você vai lançar um suco detox? Né? E eu respondi, nunca, porque não tem comprovação científica isso, que vai te ajudar o beneficiar alguma coisa. Se você falar de um suco verde, eu vou te falar, tem 1 milhão de benefícios do suco verde que a gente pode falar, né? Dos nutrientes que ele te proporciona, tem uma série de coisas legais. Mas falar que é detox, isso não faz sentido, né? Então, esse que é o negócio, né? Então, você faz o suco verde, não? Não, o suco verde a gente não tem no nosso portfólio. Mas o que é o funcional? O funcional é quando você agrega esse valor nutricional, né, num produto comum. Né? Então, um suco de frutas comum,
você agrega esses nutrientes, né? E são comprovadamente estudados, isso, cientificamente estudados, que traz benefício para as pessoas. A fibra traz benefício para o intestino, né? O cálcio e a vitamina D para os ossos, né? O ômega 3 para o cérebro. Então, tudo isso tem estudos científicos que suportam, né? Então, é isso que o produto funcional faz, né? Ele te traz esses benefícios, essas funções extras, ele te ajuda nessas funções extras. Nossa, eu tô adorando esse papo. Agora fiquei mais curioso ainda com o negócio do detox, que é uma enganação. O que é o correto de se falar, então? Eu acho que o correto de falar que é no caso de um suco, que é um suco verde, não que é um suco detox, né? Tá. Então, eu acho que esse que é o... O detox, na verdade, não existe, então. Não, o detox é do que a nossa equipe científica... É que você está falando baseado científico, né? Exatamente. Porque o que a gente faz? Nossos produtos, eles têm que ter a base científica. Eles são desenvolvidos por médicos e nutricionistas. Eles fazem um material técnico, que é uma monografia científica do produto que explica do porquê do desenvolvimento, do porquê que a gente coloca cada um desses nutrientes, né? Explicando da população, por que a população precisa disso, por que ela tem esse tipo de carência. Esse material é como se fosse um livretinho, e isso a gente entrega para os médicos e nutricionistas conhecerem os produtos. Né? Legal. Nossa, Dani, essa empresa é muito séria. Não, mas tem que ser. Eu acho que o nosso grande diferencial é a gente aplica ciência e nutrição humana. É isso que a gente fala lá dentro. Então, tem que ter a base científica, tem que ser uma coisa séria. O produto, a gente fala, putz, se o produto faz isso, a gente fala, o produto faz isso. Se ele não faz isso, a gente fala, ele não faz isso. Não adianta você consumir achando que vai fazer isso, porque vai fazer. Né? Porque, inclusive, hoje, eu acho que as pessoas esperam muito milagre das coisas. Né? O produto milagroso que vai fazer você emagrecer, que vai fazer não sei o quê. Isso não existe. Né? Então, o nosso produto, ele é um produto desenhado para te ajudar a ter uma melhor qualidade de vida durante todo o ciclo de vida. Então, a gente tem produto desde para crianças, né? Que é a nossa linha que a gente tem junto com a Turma da Mônica, até a melhor idade. Né? E, claro, a gente espera que as pessoas consumam eles, mas tenham também bons hábitos de saúde. Né? Saúde, claro. Não adianta você ir no restaurante, né? se encher de comida, de gordura, de açúcar, etc., e achar que vai tomar um Life Mix que vai ser a solução da tua vida. Não é essa a nossa proposta. A nossa proposta é bem realista. Ajudar a você complementar a tua necessidade diária de nutrientes, porque falta. Vitamina D vem do sol. Quem toma sol hoje em dia? Difícil, né? Difícil. Então, ainda mais em São Paulo. Exatamente. Então, a gente coloca a vitamina D para substituir essa que você não está produzindo. Qual que tem vitamina D? Todos. Todos têm? Todos. Os sucos todos têm vitamina D. Né? Fibras, que eu estava explicando, o produto perde no processo fibras. Nenhum suco industrializado, se você for ver, inclusive em casa, quando a gente espreme, né, e a gente coa o suco, ele perde a fibra. A gente reinsere essas fibras, né? Então, ele é rico em fibras por causa disso. Ela ajuda no intestino, mas e a gente consome o produto industrializado, ele é pobre em fibra, né? Então, por isso que falta fibra na nossa alimentação. Então, a gente coloca. Então, a ideia do nosso produto é nos ajudar, né, a ter com esses nutrientes, a ter uma melhor qualidade de vida. Mas claro, não é milagre. Você tem que contribuir também fazendo a sua parte, né? É isso. Muito legal, porque você é filho de médico. Isso. Que seu pai foi pediatra, né? Isso. Já aposentou. E você continuou a cuidar das pessoas de outra forma. Um legado bacana. Meu pai continua ainda... Ele não aposentou? Não, meu pai continua ativo lá na pediatria. Uhum. Meu pai, ele é muito ligado nessa parte de nutrição também, de nutrologia, né? Uhum. Então, foi esse conhecimento que a gente também aproveitou muito para conseguir... Como chama seu pai mesmo, doutor? Dr. Rubens Pfefferbaum. Ok. Um abraço. Um beijo, pai. Isso aí. Isso aí. E você... bom, você já me explicou como foi... uma coisa que eu queria entender. De onde você compra as frutas? Como que é feito esse trâmite? Tá. Eu não compro diretamente as frutas. Eu já compro das fábricas que vendem o suco pronto. Você pode falar de onde que são, não? Depende do sabor. Tem várias fábricas, né? E depende muito da época também. Então, mas elas são certificadas para o seu produto? Não, todas as fábricas têm que ter... A gente tem um manual de qualidade, né? Então, todas as fábricas têm que ter as certificações que a gente precisa de qualidade. Né? E não são só as certificações normais de qualidade, né, que a gente precisa, mas, por exemplo, a gente tem a certificação Kasher, né, para a comunidade judaica. Então, o suco tem que ser Kasher. Né? Então, ele tem que já vir com essa certificação também. E o que é o produto Kasher? O Kasher, na alimentação judaica, né, o produto, ele não pode ter, por exemplo, no caso do suco de laranja,
A certificação Kasher assegura que esse produto ele não teve nenhum momento, nenhuma contaminação, por exemplo, do suco de uva, né? Porque o suco de uva, se fazer um suco de uva Kasher é muito difícil, né? E você não pode usar uma uva normal, um suco de uva normal, e mesmo que no processo você processou a uva e depois você processou a laranja, se você não tiver uma boa limpeza da linha, né? Tem todo um processo para fazer isso, para você ter essa certificação Kasher, que você não pode ter essa contaminação, vamos dizer, mesmo que nem apareça no suco, no sabor, nada, ele não pode ter o menor contato com a uva, por exemplo, um suco de laranja. Desculpa a ignorância, eu não entendi ainda. O que é uma bebida Kasher? É assim, ela... O kasher qual a diferença, né? O kasher é alimentação judaica. Sim. Né? E tem muitas regras. Então, o kasher te assegura que esses... Você já sabe todas as regras que são? Não, as regras do kasher são muitas. Muitas. Né? E, inclusive, você é judeu? Sou judeu. Tá. Inclusive, por exemplo, se você vai num restaurante kasher, tem uma pessoa que chama mashgiach que fica olhando... Chama o quê? Fala devagar. Mashgiach. Mashgiach. Que fica... que ele fica supervisionando o que está sendo cozinhado, como está sendo cozido, quais são os ingredientes que estão sendo utilizados para assegurar que aquilo é kasher. Né? Então, e é uma alimentação ligada a Deus, alguma coisa assim? É, a pureza. Né? A pureza da sua alma, exatamente isso. É bonito. Então, é muito legal. Então, por exemplo, a carne kasher. Por que a carne kasher ela é diferente, ela é especial? É desde a maneira que se mata o animal, né? Porque o animal não pode ter sofrimento, né? Então, tem todo um processo de matar o animal sem ele ter o sentimento, o sofrimento. E também são partes específicas do animal que você pode comer. Você não pode comer qualquer parte. Eu não sabia. Quais partes que não pode comer? Por exemplo, nossa picanha, nosso filé mignon não pode. Não Esse pode? tipo de corte não existe no kasher. Quem é judeu mesmo, praticante, não come? Não come. Só come kasher. Tem que ter a certificação kasher a carne. Né? O leite também de proveniência kasher é diferente. Né? O leite não kasher as pessoas não tomam, né? Que são kasher. Né? Então, é uma alimentação muito ligada às leis da religião, né? E o selo kasher é porque isso foi supervisionado por um rabino. Né? Então, por isso. Então, nosso produto, por exemplo, tentar mostrar na câmera, tem esse selo que chama BKA, mostra aqui. Que é um super... O BKA é o quem supervisiona a gente em relação ao kasher. Então a sua bebida já é kasher? Não todos os sabores. Alguns sabores são kasher. Quais são os sabores kasher? Laranja, manga, pêssego, maçã, esses todos são kasher. Uva, então, mesmo eu não sendo judeu, estou tomando uma bebida kasher. Que está dentro dos preceitos da religião judaica. Da judaica. Olha que interessante. Então, esse quem é kasher pode Esse é kasher? consumir. Esse daqui, se eu não me engano, não é kasher. Eu sabia, eu sou todo errado aí. Não tem problema. Agora, o meu tem até o selinho. E outra coisa muito legal, que é um outro selo que a gente se orgulha muito de ter, é da certificação B. Né? O que é a certificação B? Hoje tem a questão do IS. É uma empresa B. Você conhece a empresa B? Não conheço, pode falar. Legal. Então, o que acontece? Hoje, todo mundo fala do Desculpa, ESG. né? Então, não saber muita coisa. Imagina. Estou aqui para aprender. Isso tudo é novidade. E no Brasil está começando a chegar agora isso. Né? Fora já tem um pouco mais, mas o Brasil está chegando. O que acontece? Todo mundo fala hoje que é ESG. Né? Então, Sim. Essas 3 letrinhas, né? Que todo mundo adora falar. Minha empresa é ESG, não sei o quê. Só que quem certifica que você realmente é ESG? Né? Então, a certificação B B significa benefits, né, de benefícios, por isso que chama certificação B. Que é uma empresa que ela realmente tem os princípios ESG e ela traz benefícios para a população, nossa empresa. E como que eles sabem que você traz benefícios? Né? Tem os Objetivos de Desenvolvimento Sustentáveis da ONU, as ODS. Né? Então, a ONU ela estabeleceu os Objetivos de Desenvolvimento Sustentáveis para até 2030. Né? Então, são 17 objetivos e você tem que focar em algum ou alguns desses objetivos. Né? Então, a certificação B mistura tudo isso. Uma empresa que entrega valor para a sociedade e olhando muito com o olhar desses Objetivos de Desenvolvimento Sustentáveis da ONU. Né? Então, é isso. Então, com isso, você consegue tirar uma certificação B. Uma certificação super rígida. Foram quase 2 anos para a gente conseguir tirar essa certificação. No Brasil, são pouquíssimas empresas que têm. Fora do Brasil, tem já um pouco mais. Mas no Brasil está começando a se popularizar. Mas né? ela é nacional ou internacional? Não, internacional. E você sabe quais são os critérios?
São muitos critérios. Então, você tem que pegar... ela, quando você vai certificar, ela pega cada uma das ODSs da ONU, né? E você tem que mostrar para eles que você pratica, óbvio, você não precisa praticar todas as ODSs, né? Mas que você pratica alguma das ODSs e como você pratica isso, né? E como você vai melhorar para continuar praticando ainda mais isso e entregando mais para a sociedade. Então, Dani, você precisa divulgar mais isso, hein? A gente coloca na nossa embalagem, né? E é uma coisa recente, faz 1 ano que a gente tem essa. E esse outro aqui que está do lado do B, o que é? É o logo das ODSs, que são os Objetivos de Desenvolvimento Sustentáveis. Tá. A gente é signatário do Pacto Global da ONU, né? Então, quando você assina esse Pacto Global, você diz que você vai direcionar a sua empresa, né, às ODSs, né? E divulgar as ODSs é muito importante. Isso que a gente está fazendo agora, que a gente está conversando sobre ODSs, a ONU pede para fazer isso, né? Porque é importante conscientizar as pessoas das ODSs. Desculpe a ignorância, o que é ODS? Objetivo de Desenvolvimento Sustentável. É isso. Tá. Né? Então, a ONU ela determinou ela determinou os objetivos que a gente tem que chegar até 2030. Né? E o que a ONU pede é você escolher uma das ODSs ou um item de uma ODS e tentar fazer aquilo como pessoa. Se cada um fizer um pouquinho só, ela quer que você faça um pouquinho só agora. Né? A empresa, o governo, a gente como pessoa física, se cada um fazer um pouquinho só, né? A gente vai ter um mundo melhor em 2030. É isso que a ONU pede. Ela não está pedindo para ninguém fazer todas as ODSs, virar um religioso, um maníaco, nada disso. Ela está falando assim, pega uma ODS, faz um pouquinho só, né, para ajudar. Que legal isso. E você contribuindo com isso, você já está ajudando o planeta, a humanidade, enfim. Né? Eu quero te fazer uma pergunta, talvez seja difícil de você me responder, porque eu acho que você gosta de todos. Mas qual é o sabor que mais sai? O que mais sai é o de uva. Uva? É o top 1. Uva é o número 1. E o número 2 qual que é? Laranja. Número 3? Número 3 vem uma inovação nossa, que é o de Tutti Frutti. Né? Tutti Frutti? A gente viu Parece chiclete? Parece chiclete, exatamente isso. Eu nunca achei... Nossa, que interessante. Exatamente. A gente viu que, tem bala de Tutti Frutti, tem um monte de coisa de Tutti Frutti, né? E a gente falou, por que ninguém lançou um suco de Tutti Frutti, né? Então, o que é Tutti Frutti? Nada mais do que uma mistura de frutas, né? Então, a gente pegou um suco com uma mistura de frutas, então ele tem abacaxi, tem uva, tem algumas frutas, né, misturadas, que dá o gosto, o sabor de Tutti Frutti, esse sabor mais docinho, gostoso, e a gente lançou de Tutti Frutti. Que legal. E eu queria te perguntar, você hoje vende quanto por mês, assim, mais ou menos? De sucos? Você pode falar? A gente vende aproximadamente 1 milhão de litros por mês de suco. 1 milhão de Varia litros? De 600 mil a 1 milhão de litros por mês. Isso dá quantas caixinhas? Ixi, é que depende, porque a gente tem 200 ml, a gente tem lata, a gente tem litro. Ah, tá. Né? 1 milhão de litros. É, mais ou menos isso. É muita coisa. É bastante. Assim, para ter uma base, seria o quê? Um estádio do quê? Do Pacaembu? Quantas vezes? De tamanho de produção? Putz, até difícil de falar. Difícil, não tenho né? Ideia, porque a gente não tem um estoque que fica parado, né? Então, quando o estoque vai produzindo e vai entregando para os clientes, entregando. Então, a gente tem um buffer, né? Então, falar quanto que é isso em tamanho... Tamanho para ter uma base, Mas é uma curiosidade. Eu não saberia te dizer. Dani, eu vou te fazer algumas perguntas aqui, você vai me falar o que você sente de cada dessa pergunta. O que foi que você aprendeu dos seus pais? Dos meus pais? Putz, são tantas coisas, né? A primeira coisa que eu aprendi é honestidade e transparência, né? Eu acho que isso é a base de qualquer relacionamento. E uma coisa que eu vejo, né, no meu dia a dia, quanto mais transparente você é, né, mais você traz as pessoas para perto de você. Então, por exemplo... É verdade. A gente tem uma operação. Claro, toda operação tem problemas, né? E a gente tem que ser transparente com os parceiros para falar quais são os problemas, qual que é a real que está acontecendo sem esconder nada. Né? Então, eu vou dar um exemplo. Há 1 ano e meio atrás, mais ou menos 2 anos, a gente fez toda uma mudança de operação logística. Né? E a gente começou a ter muito problema durante esse período de mudança. Né? Mas a gente avisou, a gente foi transparente para falar dos problemas que a gente estava tendo. Né? A gente falava assim, vou te entregar daqui a 3 dias. Se a gente não entregar daqui a 3 dias, a gente fala a verdade. A gente fala, putz, estamos com esse problema, a gente vai levar pelo menos, em vez dos 3 dias que você está acostumado, a gente vai levar 30 para te entregar agora. Né? Mas essa é a realidade. Eu não vou te passar um prazo que não é real. Né? Então, eu acho que essa coisa de ser transparente, de ser honesto,
é um dos principais aprendizados. Que legal. Antes disso, eu deixei de perguntar alguma coisa. Você gostaria de falar mais sobre alguma coisa sobre a empresa? Não, sobre a empresa, eu acho que o bacana é isso, é uma empresa de inovação, né? Eu acho que hoje, uma coisa que eu acho importante não adianta você abrir uma empresa do mais do mesmo, senão você só vai competir por preço, né? Você tem que ter, a inovação hoje tem que estar no sangue da empresa, ela que tem que direcionar isso. Só que a inovação não é, hoje eu vou fazer esse suco de laranja funcional e daqui a 3 meses eu penso que eu vou fazer. Não, é um processo, né? E é um processo que ele tem começo, meio e fim, e você tem que ser muito disciplinado para seguir esse processo. Então, para a gente, inovação não para. Toda quarta-feira, para a gente, a nossa reunião de inovação, né, com o time inteiro, né, de inovação. E o time é multifuncional, né? Então, tem engenheiro de alimentos, tem químico, tem o pessoal de marketing, tem o pessoal do comercial. Então, é uma reunião multifuncional. E a gente tem os cronogramas, né, das inovações, cada um tem que apresentar o que fez do cronograma, né, como está andando esse cronograma para seguir com isso. Por isso, a gente consegue ser muito rápido em inovação. Por exemplo, a gente tem 2 linhas de produtos que entre ter a ideia do produto e estar na prateleira do supermercado foram 6 meses. Nossa. Isso é muito difícil, porque você cadastrar produto demora. Mas como a gente conseguiu fazer um trabalho muito legal com o varejo, eles têm a confiança que o que a gente está lançando são produtos diferenciados e que vai vender. Então, por isso que o cadastro é rápido. Então, entre desenvolver o produto, desenvolver a embalagem, produzir aquele produto e estar na gôndola, foram 6 meses. Né? Então, acho que a inovação é fundamental nos negócios hoje. Que legal. Agora você me chamou mais uma pergunta. E você tem lançamentos de quanto assim, no ano? Você acha que você vai lançar? Qual o objetivo de lançar produtos? A gente lança, esse ano, nossa meta é lançar 3 novas linhas de produtos. Né? Tá. E o importante é dizer que não é sempre que dá certo a inovação. Às vezes você faz todo um estudo de mercado, você acha que vai dar certo e daí você vai ver lá, não responde isso. Então, por exemplo, agora a gente está tirando uma linha de produto, né, que a gente tem, e a gente está colocando, não são novas marcas, mas são complementos de linhas. Né? Então, a gente está lançando 3 novos produtos, todos dentro da marca Life Mix, que vão entrar esse ano no mercado. Muito legal. Queria que você falasse sobre... suas filhas gostam de mais qual? Que é o de uva? As minhas filhas adoram de morango. Morango? O preferido das duas é o morango. Engraçado. Queria que você me falasse sobre casamento. O que você pensa sobre casamento? Casamento, eu acho que é uma parceria. E é uma parceria... com a dona Fabiana. Com a dona Fabiana. Beijo, Fabi. É uma parceria e eu acho que é a parceria mais importante que você faz na tua vida, porque você vive grande parte do seu dia com essa pessoa. Sim. E essa pessoa você tem que compartilhar, né? Você tem que apoiar ela e ela também tem que te apoiar, né? Ainda mais empreendedorismo, apoio é fundamental dentro de casa, sim, né? Sim. Porque seu dia a dia, sua rotina é uma rotina muito, como que eu posso dizer? É uma rotina, o empreendedor ele resolve 1000 coisas no dia ao mesmo tempo, né? Você não tem, então se você não tiver alguém te apoiando junto, é muito importante isso, né? Então acho que o casamento é isso, né? Acho que a grande base do casamento é o respeito, o apoio, né? Esse tipo de troca. Dani, você tem muito conteúdo, viu? Obrigado. Verdade, legal mesmo falar com você aqui. O que você pensa sobre a sociedade atual? Sobre a sociedade atual, eu acho que ela está estragada. Está estragada é ótimo. Me preocupa demais isso. A gente vive tempos muito esquisitos, muito estranhos, né? O pessoal anda meio sem paciência, você não acha? Eu acho que as pessoas elas andam meio sem paciência, eu acho que as pessoas não escutam o outro lado. Eu acho que a gente tem um pré-conceito, né? Não da palavra preconceito, mas um conceito formado na nossa... Um julgamento. Um pré-julgamento que a gente não muda e a gente não respeita o do outro, né? Eu tenho uma avó que ela tem 94 anos, fugitiva da guerra também. Você me né? contou. E esse momento está sendo um momento muito difícil para ela, né? Com tudo que está acontecendo no mundo, tudo que ela está enxergando no mundo, que muitas das coisas que ela enxergou no começo da guerra, ela está enxergando agora de novo. Né? Nossa, essa coisa do antissemitismo. Nossa, por que ela falou isso? Por causa do antissemitismo que está tendo no mundo, todas essas diferenças, essas guerras, né? Essa invasão que Israel sofreu, essa coisa toda que está acontecendo, né? De novo no mundo, né? Antissemitismo crescendo demais, né? Então
E não só no caso de Israel, né? Mas nos outros casos também que a gente vê. Né? Então, o mundo está muito... Eu acho que o mundo... Ela fala isso, o otimismo, quando acabou a guerra, começou a história da ONU, era um otimismo enorme, né? Que agora o mundo ia para frente, que as coisas iam se resolver, mas está tudo voltando ao que era antes, né? Então isso foi uma falsa realidade que existiu aí durante alguns anos. É um alerta. Eu acho que é um grande alerta. Então eu acho que o mundo tá muito estragado. Eu acho que as pessoas não se respeitam, não se preocupam uma com a outra, muito egoísmo. Você quer dar alguma mensagem para os seus amigos judeus que estão sofrendo? Bom, para os meus amigos judeus, a coisa que mais me dói hoje são os reféns que estão ainda presos, né, há meses, né, desde outubro, né, lá com Hamas. Né. Eu acho que uma outra mensagem meus amigos, eu acho que todo mundo que eu falo, ninguém tem absolutamente nada contra palestino, muito pelo contrário, eu acho que todo mundo quer mais que dê certo aquilo lá. Para Israel é importante que dê certo, né? Todo mundo, um vizinho forte, um vizinho resolvido, é importante isso, né? Então não é nada contra isso, é contra um movimento extremista que está sendo essa guerra. Eu acho que é muito importante todo mundo entender isso, né? Porque eu acho que nessa contaminação dos lados e cada um... Uma coisa da internet ruim que eu acho hoje é isso. Os modelos de inteligência para ele selecionar o que você vai assistir. Se o Facebook sabe que você é de um lado, você só vai ver coisas daquele lado, né? Então, você vai falar, nossa, todo mundo só está falando isso, não sei o quê. Só que se é do outro lado, você só está vendo coisas daquele outro lado. Daí do outro lado, todo mundo vai falar, nossa, está todo mundo só falando isso, né? E aí vira uma coisa que não tem o meio termo, né? Então, acho que muito essa coisa desses extremismos que a gente tem, né? Ou é um lado, ou é um outro, né? É muito por causa disso, né? Então, só voltando nisso, eu acho que Israel, putz, eu conheço muito Israel, fui muitas vezes para lá, tenho família que mora lá, né? Uhum. É um exército que ninguém quer fazer mal, não existe isso, não existe o exército de Israel sem ter uma estratégia, sair atirando para todo lado, isso não existe. É uma coisa pensada e é uma coisa que tem que pensar que Israel está perdendo gente, está perdendo soldados, né? Os soldados, cada soldado que morre parece que morreu alguém da sua família, né? Uma sociedade muito unida essa, né? Então, óbvio, Israel tem os problemas deles, tem os problemas políticos deles, que precisa ser resolvido. E eu acho que depois da guerra vai acelerar para resolver esses problemas políticos de Israel. Mas eu acho que é muito importante essa mensagem. Não é nada contra os palestinos, né? E eu acho que os israelenses, os judeus, querem mais que os palestinos cresçam, sucedam, tenham uma sociedade justa, né? E que consigam construir isso, né? Que lindo. Um lugar, Dani. Putz, eu sou apaixonado pela Itália. Inclusive, em maio eu vou com a minha esposa para lá. Em maio tem uma feira, não tem? Tem a feira de móveis de Milão, que é em abril, né? Quando eu trabalhei com móveis, eu fui muito nessa feira. Que lugar de Itália que você gosta? Vários. Agora eu vou para a Costa Amalfitana. Estou sonhando com sensacional. Com a Costa Amalfitana. Mas a Itália, putz, eu acho que é um país de gente alegre. Você come bem, você bebe bem, você vê lugares bonitos, né? Eu adoro comida italiana. Então manda foto, hein? Vou mandar, com certeza. Então, Itália, para mim, com certeza é o topo da lista. Uma paixão? Uma paixão? Putz, minha família, em primeiro lugar. Né? Eu sou apaixonado pelas meninas. A gente é muito unido, minha esposa, a gente é muito unido, né? E a família como um todo, né? Meus pais, meus sogros, cunhados, irmã, etc. E por empreendedorismo. Eu gosto muito de empreendedorismo. Adoro falar sobre esse assunto, adoro a minha empresa. Já pensou em escrever um livro sobre isso? Eu quero um dia escrever a história, mas antes de escrever o livro, eu quero que a história se complete, né? Eu acho que é importante isso. Quando você diz a história se complete, você chegar onde você quer? Exatamente isso. Tá. Então, acho que a gente ainda tem a gente tem uma longa trilha aí pela frente. O que você não faria de novo? O que eu não faria de novo? Putz, essa pergunta é difícil. Porque uma coisa que eu já pensei muito eu me arrependo do que eu não faço, mesmo que não dá certo. Eu sempre pensei isso. Putz, sabe aquela coisa que putz, eu deveria ter feito? Para mim, essa é a pior sensação que tem, né? Então, para mim, eu não penso muito o que eu não faria de novo, mas eu penso muito no que arrependo de, putz, eu deveria ter feito isso e não fiz, deveria ter ido lá, deveria ter feito essa viagem, deveria... É isso que me realmente... Inclusive, foi uma experiência bem interessante agora, né? Semana passada, eu estive em Dubai.
porque foi a inauguração da Breton, que eu acho que é um passo muito importante para a Breton. Quem não conhece, uma loja de móveis de altíssimo padrão, né? Aqui no Brasil já tem 20 lojas, né? Sim. E eles estão dando um passo internacional, que é abrir uma loja em Dubai, né? Uma flagship store em Dubai, né? Então eu fui conhecer isso. É uma maison, é maravilhoso. Não, olha, a loja maravilhosa. Tem uma oliveira de 100 anos dentro da... 100 anos, né? Ela é centenária, nem sei quantos anos tem, no meio da loja plantada, assim. Um projeto, assim, maravilhoso, né? E dentro dessa rotina que eu Parabéns. Obrigado, parabéns para o Marcel, para a Nete, para o André, para a Fabi, para a Gigi, que foram... E o Dani, né, da Breton, que foram os grandes responsáveis aí por esse projeto. Realmente, assim, foi um passo ousado, maravilhoso. Essa loja, com certeza, vai dar super certo, né? Mas, dentro da nossa vida corrida de empresa, empreendedor, família, eu precisei pensar muito se eu ia conseguir ir, né? E eu fui porque eu pensei, putz, se eu não for, eu vou me arrepender de não ir, né? E eu acabei indo, acabei me organizando semana passada, a semana inteira, para minha agenda, para conseguir segurar minha agenda. O que eu consegui trabalhar de lá, que era mais importante, mais urgente fazer, eu fiz de lá, mas eu fui. Só que eu tenho certeza que se eu tivesse tomado a decisão de não ir, eu estaria muito arrependido agora de não ir, né? Porque eu vi tanta coisa bacana, não só da loja, mas de Dubai. Sim, do Dubai. Dubai é um lugar maravilhoso, é completamente diferente do que eu imaginava. É pura inovação. É pura inovação, mas o que me chamou mais a atenção lá a gente está falando de respeito, né? É o respeito que eles têm por outras culturas e por outras religiões, né? Então, uma coisa que às vezes a gente vê, por causa do extremismo, não sei o que, a gente fala assim, putz, não, é super fechado lá, é aquela cultura árabe que ninguém entra dentro. É muito ou melhor, é 100% ao contrário. Eu fiquei impressionado. Então, o respeito que eles têm por outras religiões, por outras culturas, né? Por estarem juntos, né? Juntar a cultura árabe com isso, né? Então, eu fiquei encantado em Dubai com isso. Isso foi o que mais me chamou a atenção lá. O Dani, hoje você está com quantos anos? 45. E se você se encontrasse com o Daniel aos 30 anos, ou seja, 15 anos atrás, né? O que você falaria para ele? O que eu falaria para ele? Putz, segue o caminho que você está pensando, né? Vai em frente e seja feliz. Eu acho que é isso. Acho que é difícil a gente falar de muitas coisas assim. Dei passos errados no trabalho, na empresa? Claro que sim. Todo mundo dá, não tem como, né? Mas eu acho que o importante é você reconhecer isso e você saber arrumar isso, né? E isso é a curva de aprendizado, né? Então, claro, há 15 anos, a minha curva de aprendizado hoje, de experiência, é outra em relação ao que era 15 anos atrás, né? Sim. Então, eu acho que é isso. Eu acho que cada um tem que seguir as suas experiências, reconhecer seus acertos, reconhecer seus erros, né? E principalmente aprender com seus erros. Uma das coisas que a gente sempre fala, putz, as empresas de sucesso que deram certo, não sei o quê. E é difícil você achar um livro, né, das empresas que deram errado, né? E por que deram errado. Então, eu acho que a gente teria muito mais a aprender com quem deu errado, né, para saber onde errou, né, o porquê errou e qual foi o aprendizado disso, do que ficar olhando só o que deu certo, não sei o que, o sucesso. Então, acho que a gente tem que ter essa humildade de reconhecer e errar não tem problema, né? Acertar é muito bom, mas errar, se você não erra, você não aprende. Então, não tem problema errar, né? Só tem que tomar cuidado com o custo disso, né? Só não pode custar caro. Sensacional. Dani, muito obrigado por ter vindo. Queria te dar um presente aqui da Le Creuset, que é Vou ficar super feliz. Eu e minha esposa, a gente ama a Le Creuset. Que é um conjunto de xícaras da Le Creuset, que é a nossa patrocinadora aqui. Valeu, muito obrigado. Muito obrigado. Valeu, obrigado mesmo. Obrigado, Le Creuset, pelo presente. Amei. Obrigado. Isso aí. Valeu, obrigado, gente. pessoal. Muito obrigado. Pelo carinho.